Clóvis, a aula é sobre contrato de trabalho, né? Como nós dissemos para os que não estavam aqui há pouco, a gente vai trabalhar numa perspectiva de pós-graduação. Como é pós-graduação que a gente compreende, respeitando posições divergentes. Como eu disse, tanto nós entendemos divergente quanto o CNJ e o Conselho Nacional do Ministério Público mudaram o sistema de pós. Por que eles mudaram? Porque tinha que ter uma tal de atividade jurídica para aprovar nos concursos, não era assim? E o pessoal vinha para após, contava essa questão de atividade, o pessoal fazia da após um cursinho e não tinha avanço. Então eles mudaram a resolução tanto para não aceitar, porque estavam desvirtuando o Instituto da Pós-Graduação, quanto para inserir questões de prática, que era tentar colocar filosofia e sociologia dentro da matéria do concurso, para quem faz esses concursos. Por quê? Porque tinha que ter uma nuance prática, a noção dos 3 anos é prática, né? Então, prática e fazer uma pós-graduação é trazer um conhecimento problematizador teórico, tá? Então, como a gente falou para os que chegaram no início, nós não vamos trabalhar aqui uma perspectiva e dizer, olha, o que é o contrato de trabalho, o beabá, e ficar em todas as nuances de beabá. A gente vai tentar trazer o que? O contrato de trabalho e problematizando o conceito e ir vendo, dentro do que está dentro do nosso programa, as situações da atualidade, das dificuldades que nós estamos tendo com relação ao trabalho. Qual o objetivo disso? Fazer com que o aluno possa se animar a ter ideias para que ele possa ter mais facilidade na conclusão do curso com ideia de fazer o artigo ou o TCC. Porque não adianta fazer artigo e TCC repetindo o que? O beabá do que são as coisas. Tem que trazer algum problema com alguma proposta de solução. Então a gente vai trazendo, inclusive começando aqui com bibliografias diferentes, né? Isso aqui eu estou trazendo o texto que eu peguei na hora lá em Genebra, né? As versões são português, não, francês, inglês, espanhol. Peguei o texto em espanhol, aprovado. Eu não achei nenhuma versão final do texto nos sites da OIT. Eu vi até o pré, né? Mas ainda não tinha encontrado. Então eu estou usando esse que foi o que foi aprovado lá, essa questão sobre o futuro do trabalho. Por quê? Porque discutir contrato de trabalho, aí começa a nossa problematização aqui. Discutir o contrato de trabalho hoje tem muito a ver com o nascimento da Organização Internacional do Trabalho. Por quê? Porque não houve muita alteração nisso. Praticamente o que houve foi o que? A criação de novos modelos de contrato de trabalho, como o trabalho intermitente, não é isso não? É criado, mas qual foi a alteração feita pela lei de 2017 para cá, que mudou o artigo 2º e 3º da CLT? Conhece alguma alteração do 2º e 3º? Que define o que é o empregado e o que é o empregado. Não teve mudanças, doutores? Tem. Então a gente vem para uma aula dessa para passar 3 momentos para discutir o que é que está, como é que está isso no mundo, quais eram as perspectivas quando isso foi criado, ele pode avançar até onde. Esse é um ponto importante, tá? Ele tem natureza de direito público, natureza de direito privado ou natureza de direito social. Seguinte, quando você disser que é algo público, parece ser público, você tem que imaginar o quê? Que tem o poder intuitivo do Estado, o poder protetivo do Estado, não é isso? Que vai intermediar aquilo. Geralmente o Estado, diante do princípio da pacta sunt servanda, que é o que? A vontade das partes faz lei entre as partes, do princípio da intervenção mínima do Estado nas relações particulares. Então o Estado não se mete. Quando eu digo assim, um contrato tem natureza pública, é porque esse contrato vai ter que ter o quê? Áreas de proteção. Ele não é tão livre assim. Ele não vai até aquele limite do que não é vedado por lei. Ou seja, vai ter coisas que vão ter que constar naquele contrato como protetivo e previamente prescrito. Entende? Então, vou perguntar de novo. A natureza do contrato de trabalho, ela é pública ou privada? Hã?
trabalho tem. E vão dizer lá que a doutrina majoritária vai dizer que é direito privado, natureza e direito privado, certo? Por que ninguém levanta mais essas questões? Porque não há uma lógica pacífica. Não há uma lógica pacífica. Talvez essa linha, né, visto, fosse uma lógica. Mas como se tem que ter o caráter protetivo? Se o trabalhador se encontra na hipossuficiência. O que é a hipossuficiência? Quem entende? Quem não sabe o que é hipossuficiência? Pois quem sabe o que é hipossuficiência? Quem pode me dizer o que é? A parte mais fragilizada, né? Fragilizada em que sentido? No sentido do contrato tem as partes, o empregador e o empregado. O empregador é mais fragilizado, né? Sei, mas em que sentido? Se você fosse definir melhor isso. Se fosse no teu concurso, tu acha que dissesse lá assim, dá certo? Isso é interessante de vir para uma aula dessa, porque você tem que aprender a dizer as coisas assim, como quando eu fui fazer minha prova para o mestrado e para o doutorado lá na UFC. Ó, ele bota um tema, você vai escrever 10 páginas. E você tem que escrever tecnicamente 10 páginas. Você tem que ser específico. Não é? E a gente vai exercitar isso aqui em sala. Então, de novo, tá vendo? É uma pergunta aberta, mas você tem que ter corpo para florear e florear bem. Não é? E aí, o que é a hipossuficiência? Por que o trabalhador é hipossuficiente? Vai lá, diga. Falta de conhecimento das leis que protegem. Hipossuficiência você entende que é mais fraco. Isso. Pronto, mais fraco. Tudo bem, porque ele não conhece. Mas, qual é seu nome? Juvinho. A gente tem que se entender primeiro, para entender qualquer coisa, eu acho. Não é? Dizem os taoístas que o universo só reflete o que a gente é. Né? Diz que se eu me identifico com esse, eu tenho esse. Se eu me identifico com fracasso, eu tenho fracasso. Então é a mesma coisa. Eu acho que a maioria das pessoas que está aqui tem uma tendência muito grande de ser propenso trabalhador ou trabalhador. Não é isso ou não? Então nessa perspectiva de trabalhador, o que você tem? Você está fazendo esse curso porque quer? É? Se fosse multimilionário, tá sentado aqui uma hora dessa? Com helicóptero, jato, lancha. Tava? Vocês acham? A maioria tava? Por que não? Então você não está aqui porque você quer. Isso é uma sinceridade. Ou eu tenho honestidade absoluta comigo, ou tudo que eu estou fazendo é tolo. Então o trabalhador, ele não escolhe o local de trabalho, gente. Ele não escolhe a profissão. Quem é concurseiro aqui? Escolhe. Eu queria ser juiz. Ah, mas não estou passando. Eu vou tentar não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Aí depois eu passo no outro, porque eu preciso ter dinheiro, pô. Ou a gente é pé no chão, ou não é, cara. Ah, eu estou com meu escritório e tal, é massa, advogado, mas não está rolando. Não tem conversão. Estou sem conversão, cara. E eu estou vendo ali, né? Passando no concurso, mas eu sei que é advogado que estoura, mas eu não sei se eu vou estourar. E eu estou liso. Então eu estou assim, entre a advocacia e o concurso, ou qualquer coisa, uma loteria, um jogo do bicho. Não é isso não. Ou a gente entende isso, ou a gente nunca vai entender o que é um contrato de trabalho, nunca vai entender o que é um hipo. Não vai, meu amigo. Essa hipossuficiência, existem 3 modalidades de hipossuficiência. A hipossuficiência psíquica, que é isso? A pessoa não tem condições de manifestar a sua vontade, não é isso? Psiquicamente, ela tem problemas. O trabalhador, vocês, nós, temos hipossuficiência psíquica em regra? Nós temos? Não. A gente consegue manifestar a vontade, a gente está escolhendo, usando a razão, entende? A gente tem discernimento, a gente sabe o que é dinheiro, né? A gente tem uma hipossuficiência econômica, por exemplo, que nos impede de arcar com as custas de um processo ou coisa do tipo? Não necessariamente. Por exemplo, o Gugu, né, em boa memória, enquanto ele foi empregado, será que ele não tinha condição de pagar as custas de um processo? E ele era empregado, tá? Ele era um contrato de trabalho.
Trabalho Neymar. Tem que ver, pode ser que seja empregado. Tem pessoas que se aproveitam na justiça gratuita para não pagar as custas processuais. Aí é que é fantástico. Não tem uma questão de aproveitar ou não, porque tem uma cognição sumária para avaliar se a pessoa é detentora desse direito ou não. O que eu estou dizendo é que você ser um trabalhador não quer dizer que você é liso. Quer dizer que você não é capitalista. Porque capitalista não é ter dinheiro no bolso, não. É colocar o capital para girar. Fazer capital sobre capital. Montinho, montão. Isso é capitalista. Ah, eu tenho 1 milhão no banco, tenho 10 milhões no banco. Você não é capitalista. Você é rentista. Né? E o rentista mais fraco que tem, porque você não está emprestando seu dinheiro. Você está deixando o dinheiro parado lá no banco amortizado, se submetendo à política bancária de como ele vai empregar o teu dinheiro, cara. Tá claro isso? Então, ser parte trabalhadora no contrato de trabalho não quer dizer que é liso nem doente psicológico. Ou seja, não é uma hipossuficiência econômica, não pode ser presumida, ou seja, não é aquela prova juris et jure. Ela não faz juris tanto, não é isso? Tem que fazer o que? Prova em cabe prova em contrário, tem que haver uma cognição, você tem que provar que não tem condição de arcar com as custas do processo, ainda mais hoje com a deforma trabalhista. Ou você prova que não tem, ou você não terá gratuidade. E a lei ainda veio com situações delimitando o mínimo que você poderia, até quanto ganhar para sequer poder pedir gratuidade. Então, uma coisa básica. Qual o que nós estamos fazendo no contrato de trabalho? Definindo uma das partes que vai ser essencial. Qual é a parte? O trabalhador. Para firmar o contrato, se é uma vontade. Para que a gente diga que a natureza é de direito privado. Por quê? Porque tem que ter uma autonomia da vontade. É isso que uma corrente majoritária vai chamar de privado. Ter uma certa autonomia da vontade. E eu estou dizendo uma certa porque o meu colega e a minha colega disseram que a natureza seria mista. Por quê? Porque ela vê que não é livre, tão livre. Ninguém é tão livre assim. Mas no contrato de trabalho, menos livre. Por quê? Porque se percebe a mens legis, o que é isso? A vontade da lei demarca a percepção de que o trabalhador é o lado mais fraco e hipossuficiente. E a gente está começando a dizer que hipossuficiência não é psicológica, em regra, não é econômica. Eu posso ter um empregado que tem sim muitas condições de arcar com custas e ônus processuais, porque tem empregos de vários tipos. Clóvis, então, ainda não estou conseguindo escrever as minhas 13 páginas sobre o que é hipossuficiência. Eu só sei dizer que é mais fraco porque é mais fraco, mas você colocou 2 termos técnicos e eu cheguei até a dúvida se eu não seria um hipossuficiente psicológico, porque eu estou aqui e disse que eu queria e não queria. Não. Está aqui porque não quer. E se conformar porque precisa. E se convencer que quer. Né? Tem a ver com uma questão social. Por isso que para Arnaldo Sussequinde, direito do trabalho não era público, não era privado, ele era um direito social. Por quê? Porque a hipossuficiência social há uma condição de capitalista, quem detém o capital e aplica esse capital, quem emprega, que ele ocupa a posição de empregador, que tem um poder diretivo, pode receber e pode dispensar. E tem ele que está empreendendo e criando. O capitalista, em tese, ele tem um nível de liberdade maior ou menor do que o trabalhador? Maior a nível de escolha, porque ele está empreendendo, criou, não é isso? Ele está desenvolvendo, dirigindo. Os outros estão só executando. O que são os trabalhadores, em regra, dentro do contrato de trabalho? Quem gosta de Pink Floyd? Ninguém. Mas quem conhece aquela música Another Brick in the Wall? O que quer dizer Another Brick in the Wall, Clóvis? É apenas mais um tijolo no muro. A empresa é uma ideia que se materializa com o registro da pessoa jurídica, que
tem um contrato social e que diz o que é que ele quer fazer. E ele pega máquinas e pessoas como máquinas para executarem coisas para que ele possa desenvolver o seu empreendimento, não é isso não? Então, por isso que é tão fácil colocar e pensar, por isso que a OIT tem uma convenção sobre despedida apenas motivada. Porque é muito fácil. Mas aí muitos empreendedores vão considerar as pessoas como coisas. É um processo de reificação. Porque ele percebe que lá dentro daquela pessoa que tem opiniões e tudo, lá no contrato ela faz o que ele quiser. Porque ela está o quê? Está o quê? Vocês trabalham por quê? Porque precisa. Está vendo o nível de reflexão? A nível de foco? Obrigado. Então a gente tem que ir a fundo nisso para a gente entender o contrato de trabalho. Né? Eu já estou começando a ficar triste com esse pensamento, que eu estou começando a olhar para mim. Eu estava achando assim que eu era livre, que eu, sabe, eu visto aquela camisa e tal, mas na verdade você tende a fazer tudo o que mandarem. Que é uma cobrança social. Quando você é despedido, quem já foi despedido alguma vez? Quem? Ninguém? Dói ou não dói? Por quê? A questão do laço, mas a questão de achar que é incompetente. Às vezes uma mulher assediada sexualmente na relação de trabalho pesa para ela falar porque ela tem medo de ser despedida, e lá fora a questão sexual, a questão da dignidade dela, mas achar lá fora que ela não é capaz, que ela saiu não foi por isso, isso é uma conversinha que ela inventou. Na verdade ela não tem domínio técnico daquela atividade, ela foi despedida. Tem isso ou não tem? É complicado. E quando ela tem uma certa idade, que ela começa a ler que no mercado vai ter mais dificuldade, ela vai ficando mais à vontade para denunciar ou vai ficar menos à vontade? Menos. Ela vai ficar mais à vontade para pedir para sair ou vai ficar menos à vontade? Ela vai tender a suportar. Clóvis, o que é isso? É tão pesado, eu não tinha percebido que era tão pesado. Isso é a hipossuficiência social, é uma cobrança que tem. Você foi criado para se autocobrar, você acha que as pessoas estão te cobrando, você acha que as pessoas estão toda hora te avaliando, você acha que você vai passar fome, você acha que não vai mais arranjar outro emprego. Clóvis, muito forte isso, Clóvis. Está me jogando, a minha condição humana que é divergida aí, está me jogando no chão, porque está dizendo que eu tenho um nível de divergência, mas quando falta dinheiro e falta comida no meu bucho ou falta status, eu faço muitas coisas que eu nunca imaginei que poderia fazer. É perigoso. Né? O cachorrinho que você cria com muito amor e carinho, ele criar um leão também, ele fica, né? Mas um dia que ele tiver com fome, né? Então tem que entender o que é hipossuficiência. É hipossuficiência social. A condição do trabalhador deixa o poder dele de escolha com um nível alto ou baixo. Baixo, né? O concurso. Cláudio, eu quero concurso tal. Não tem concurso para ser ministro, eu quero ser logo juiz. Tá certo. Eu quero ser Ministério Público, tá bom. Ele diz, não, vou trabalhar, otimizar, vou ser valorizado, não é isso? Aí começa, faz o primeiro, não passa. Faz o segundo, não passa. Demora a sair outro. Começa a ver o dinheiro se acabando. Aí começa a fazer o quê? Qualquer concurso. Até um estado aí, não sei se foi do Ceará, que o juiz foi suspenso pela baixa produção. Exatamente. Mas o cargo é o quê? Suspensão com vencimento. Ainda assim, não está. Não vamos entrar muito nessa questão. Só quero dizer que tem muito concurseiro que pensa isso, ou não tem? Não é a realidade para todos os casos. Agora, apenas o que eu estou querendo dizer é que o nível de escolha do trabalhador
Se vocês quiserem, depois a gente entra na perspectiva para você se encontrar dentro da pessoa de um juiz. Como ele vai passar pela mesma coisa. Porque trabalhador é trabalhador em qualquer canto, onde quer que exista contrato de trabalho. É esse concurseirozinho que começou querendo fazer o concurso que ele achava que era o melhor e começou a fazer e a não passar, e ele começa a fazer vários outros concursos, porque já não interessa mais para ele qual é o concurso que ele vai fazer. Ele quer o dinheiro e a estabilidade. Quem conhece gente assim? É incomum ou é comum? É uma prova de que o contrato de trabalho tem em uma das partes alguém que é hipossuficiente social. Isso é um contrato de trabalho, né? Então, há toda uma educação para a gente entender. Então você vai escolher, você diz assim, poxa, cara, quantas pessoas vocês conhecem que tem certos dons, mexer com equipamento, de desenhar? Aí ele olha, ele foi educado numa escola que todo mundo estudava para passar no vestibular, depois para fazer um concurso, não era assim? E ele abandona o dom que ele tem. Conhece gente assim? Você pode ter sido um dia que diz assim, olha, eu fiz o curso tal e gostava, vai pensar assim, esse curso não dá dinheiro não, vai morrer de fome. E mudou de curso. E é pouca gente ou é muita gente que acontece isso? Muito. Ou seja, é algo que é só individual, então não é psicológico só. É algo por isso que é social. Socialmente, nós, trabalhadores, só temos a nossa força de trabalho, precisamos de um trabalho, nossos anseios todos passam a se resumir ao trabalho. Esquecemos quem nós somos e nos adequamos ao modelo que o mercado quer. Talvez isso explique por que a cada 4 segundos uma pessoa comete suicídio no mundo. Talvez isso explique por que tanta gente está fugindo pelo sexo, relacionamentos distorcidos, aumento de drogadição, de alcoolismo. Por que sexta-feira é tão animada e dia de segunda não é? É uma questão social, que tem muito a ver com os trabalhadores, que foram educados para sentar, um manda e os outros escutam. Por horas. Idealmente, 8 horas. Que é a jornada de trabalho. Então, tendência. Clóvis, a minha marca humana é escolher. Beleza, escolhe o lugar de trabalhar. Quem escolheu aquele lugar de trabalhar? Escolhe? Não. Você vai onde tem vaga. Escolhe o curso que vai fazer, sendo bem sincero, pouca gente. Por quê? Porque você vai ver uma área que você tem alguma afinidade, e dentro dessa área, a área que em tese está dizendo por as notícias que tem mais vagas ou possibilidades de trabalho. Aonde? Num contrato de trabalho. A tua condição ela é muito pequena. Isso é por que eu digo isso? Porque, como eu falei, você não escolhe a profissão, você vê o mercado onde tem mais área, não escolhe o concurso, é o que está tendo vaga ou que você acha que consegue passar. Você não escolhe a jornada, escolhe quem é que chegou para trabalhar e disse, não, hoje eu vou trabalhar só até 2 horas por dia, vou trabalhar 4 horas por semana, dizer isso para o chefe, quanto é que você quer ganhar, minha filha? Não, eu quero ganhar 1 milhão. Tá bom. Quer trabalhar quantas horas? Eu li um livro e eu quero trabalhar 4 horas por semana. Você fica na empresa, meu filho? Você fica, você acha que fica? Fica nada. Uma vez eu recebi uma proposta para coordenar um curso de uma graduação grande, né? Aí eu perguntei, né, para ele qual era a minha jornada. Não, você vai ser assim o dono praticamente. Você é o diretor, você vai ser o cara. Eu disse qual é a minha jornada de trabalho. Você é o dono, as pessoas é que vão bater o ponto, você vai controlar. Eu quero saber quanto tempo, vamos ser bem claro. O senhor quer que eu fique aqui dentro? Que eu não vou ter ponto. Né? Isso é um problema. Porque se eu não vou ter ponto, quer dizer, eu vou trabalhar na hora que quiser. Isso não, cara. Tem que estar prestando atenção nas coisas assim, tipo assim, 44 horas.
Que na verdade, tipo assim, não são 44 horas. Vai você ficar lá de manhã e tarde de noite, porque era instituição de ensino e muita discussão à noite. E chama para reunião, e chama para viajar, e chama não sei o quê. Aí disse, bom, e aí? Ele disse, quanto é que você quer ganhar? Aí disse assim, tipo assim, eu acho muito estranho, né? Me perguntarem quanto eu quero ganhar. Por quê? Porque eu tenho noção de que o trabalhador não tem esse poder. Tem? Não tem, cara. Tem muito a ver com o outro lado do contrato. Quanto ele pode pagar, ele tem que dizer, não é isso A não? empresa faz o salário, né? Claro, claro, se dá pra você, se não dá, ele usa uma arma mental, bota 5 mil, querendo pagar 15 pro cara se animar, o cara chega, não, tudo bem, os 5, aí depois eu gostei de você, vou dar os 15, que já tá previsto para aqui. Aí ele disse, não, nós temos uma política de que a pessoa diz quanto é que ela quer ganhar, eu disse que era 1 milhão. Ele sorriu pra mim. Ele disse, não, eu tô falando sério, que eu também. Você não disse que eu tenho que dizer quanto é que eu quero ganhar, você quer ganhar 1 milhão? Não queria não? Claro, perguntou quanto eu quero. Aí ele tremeu, sabe? Ele disse assim, não, acho que você tá brincando. Eu disse, não, acho quase que eu dava uma aula dele de direito de trabalho, de contrato de trabalho. Eu disse, mas eu não tenho o que querer não, rapaz, porque eu sou a outra parte aí, pô, suficiente. O senhor é que tem o carro, tem o dinheiro, sabe quanto é que pode me pagar e se compensa, não é isso não? Como é que eu vou dizer quanto é que eu quero ganhar? E quem é que não quer ganhar 1 milhão? Também não estou mentindo. É o tal do custo do benefício, né? Claro. Eu sei que o senhor vai pagar o que o senhor pode, dentro das possibilidades da empresa, se e por tanto tempo você achar que eu dou o resultado que o senhor quer. Aí ele olhou e disse assim, não, tipo assim, ó, tu bota 30 mil, a gente bota 15, né? Aí eu disse, pois, bote os 30. Né? Aí depois eu cheguei lá e o pessoal, rapaz, gostei, todo mundo falando na instituição, né? Tinha gostado do meu modo de me portar, que não sei o quê, mas tinha arranjado uma pessoa, parece que ficava por cima. Aí disse, mas tu pediu tanto, eu tava certo o valor, tal, mas o cara apareceu pedindo tanto, eu disse, é. Ele me perguntou, ele não me ofereceu. Mas é uma prova de quê? Eu não tinha esse poder, tinha? Tenho. Se você tivesse muito na pindaíba, né? Como é que chama? O que você dizia? Não, você dava um valor menor. É igual uma licitação por concorrência. Clóvis, essa conversa aqui inicial, eu acho que é a conversa mais fundamental que tem sobre direito de trabalho, para você entender por que o trabalhador não é igual ao empregador, para saber a natureza, para saber por que há uma hipossuficiência, e você vai entender e nunca vai esquecer, desde que você queira se encontrar na relação de trabalho. Porque só dizer o termo hipossuficiência é genérico. Tá ajudando ou está dificultando? Já tinham percebido assim? Na hora que perceber, você entende. Rapaz, o que é um contrato de trabalho? Rapaz, é uma relação bilateral. De um lado tem um patrão, de outro tem um empregado. Se questiona se ele é público ou privado, por quê? Porque tem muitas proteções. Mas por que tem essas proteções? Porque o trabalhador é reconhecido pela norma como um hipossuficiente. O que é um hipossuficiente? Ele não tem condições adequadas de manifestar a vontade de forma livre. Por quê? Porque tudo nele é condicionado, porque só o que ele tem é o que? A mão de obra dele a oferecer. Para o cara que quiser, pelo preço que o cara quiser, do jeito que o cara quiser e do tempo que o cara quiser. Que liberdade é que você tem, meu irmão e minha irmã? É triste, né, professor? Até porque se não aceitar essa tentação do empregador, o bigode ele aceita, né? Ainda tem isso? Era a vaga disputada, né? Não é isso? Entendeu? Então eu gosto da pós-graduação porque a gente consegue, já que o aluno já viu, mas todo mundo está do direito. Ele consegue, a gente consegue fazer uma análise mais profunda do que é a realidade. Isso é a realidade. Aí você pega no livro, o cara faz 40, 50 páginas sobre isso. Mas se você entender isso, você faz 100. Você faz 100 páginas.
Porque aí você vai poder dizer assim, ei, mano, o Neymar, se ele tiver empregado, ele não é hipossuficiente. Aí não. Quem é que está aqui defeso, protegido, de, por exemplo, ter um relacionamento que deu problema, seja por verdade ou por mentira? Alguém? Não. Aí ele, porque o Neymar, na hora que aconteceu aquela confusão, perdeu logo uns 3 contratos, foi não? Quer assistir um filme legal, um documentário legal? Você sentiu que é um contrato de trabalho de um cara famoso, rico? Assiste o documentário do YouTube sobre o Wilson Simonal. É tanto que ele quis voltar para o Barcelona e não conseguiu. Não volta, não tem, meu amigo. Teve um problema, só um problema. Ficou queimado no mercado, morreu daquele jeito. Era o cara mais famoso que o Brasil tinha. E hoje talvez vocês sabem quem é. Não. Você vê, você se impressiona com o que aconteceu. Um problema desse de contrato. Ai, Clóvis, o Simonal, meu irmão, ele tinha dom, talento, era conhecido. Mas o mercado, a parte mais forte, não abriu mais as portas para ele e ele ficou sem trabalhar. Quem diria? E dinheiro na mão é vendaval. Quebrou e não conseguiu mais emprego. E pronto. Isso, olha, o Neymar tá voltando pro Flamengo. Tu sabe que se ele estiver voltando para cá, por melhor que seja o Flamengo, já está caindo o que? O preço do passe dele. Ele já está sabendo que está. Foi igual o Clodoaldo sair do Fortaleza, onde estava treinando um time lá no interior. Fortaleza foi pro Ceará, depois foi lá para Cruz. Pronto, já está sábado. E depois, bem jovem, não consegue mais trabalho. Aí vem a outra parte do curso de vocês, que é previdência. Como? Um rapaz jovem colocou-se no mercado, uma profissão deu um certo retorno e bem jovem não consegue mais trabalhar naquela área. De novo, ele vai, se ele quiser sobreviver, começar do zero, se submeter a qualquer coisa, procurar uma área que dá certo, investir, né? E estudar. De novo, ele está lá sempre com o pires na mão. Né? Então, isso é a hipossuficiência social. É muito pesado, é muito forte, mas é isso. E nós fomos educados para isso. Umas críticas que os liberais falam, né, do ensino, é que as pessoas aqui no Brasil, e a boa parte do ensino do Brasil mesmo, o pessoal é ensinado para ser o quê? Mediano. Todo mundo tem um tipo de educação que é para ser o quê? Subordinado. Qual o maior salário do mercado? A média. Você pensa num carro de servidor, pensa aí num juiz ganhando 35 mil, não é isso não? Sobre os terras, né? Sendo que tem 27,5% de previdência que é tirado daí, mais 11% de, aliás, 27,5% de imposto de renda e 11% de previdência. Então já sai 9, quase 40%, não é isso? Quase 40%. Então, 30 menos 40, menos 10%, 3, 6, 9, 12. 15 mil aumentos. Então, ele está ganhando o quê? Recebendo na ponta os 20. Né? Então, essa é a marca do contrato de trabalho. E pasmem, quando a Organização Internacional do Trabalho foi criada, gente, em 1919, o ânimo era que o mundo ia se industrializar e que ia haver mais empresas e indústrias e desenvolvimento do comércio, e com o tempo haveria mais empregos formais. Só que com a quarta revolução industrial, o que é que está se provando? É que houve os últimos estudos da Organização Internacional do Trabalho,
obrigado. Quem quiser escrever sobre isso, a gente tem muito material gratuito no site da OIT. Pesquisas em 120 países. Fantástico. Você não tem como dizer que é plágio, não tem como. Você tem uma noção. Eles fizeram uma pesquisa agora ultimamente. Esse contrato de trabalho a nível formal, sabe qual é a média mundial hoje? Quantos por cento vocês acham que tem no mundo de pessoas trabalhando com contrato formal? Mais ou menos do que informal? No mundo. Menos. Só 40%, conforme a OIT, das pessoas está trabalhando em contratos formais. E é um índice que está caindo. Tende para você... Ai, Cláudio, onde é que eu vejo isso? Tem um estudo lá, no site da OIT, um livro inteiro, percebendo isso. E os países que têm menor condição de desenvolvimento econômico? O índice ainda é mais baixo. Passa dos 50%. Passa dos 50%. Ou seja, isso é uma realidade dura. Por quê? Porque nós fomos educados para sermos subordinados, trabalharmos nesse tipo de contrato. Só que esse contrato ele está em queda. Né? Ele está estudando, diz, olha, eu vou ser um professor na universidade, aí o projeto Futuros. Eu vou ter a estabilidade. Olha as emendas que estão fazendo, é para quebrar o que do servidor? Estabilidade. Se você entrar hoje no serviço público ganhando 30 mil, vai se aposentar com 5. Desde 2013, né? Não é isso para o pessoal da Previdência? O tempo que você vai trabalhar. A proposta do governo agora é de quem vai entrar em algum concurso começar não com um salário fechado, sair E passar um tempo sempre sendo reavaliada a estabilidade dele. E os que estão estáveis, avaliação institucional com possibilidade de demissão. Essa avaliação está prevista na Constituição atual, só que nunca é feita. A avaliação, mas não tinha exatamente. Mas os projetos agora nessa linha são projetos difíceis. Clóvis, Mas não tem assédio moral, né, não? acredito. Eu, que fui assessor técnico na OIT, agora, ano passado, esse ano em Genebra, acredito que talvez em 2020 eu vá novamente. A gente saiu, conseguiu, estava fazendo a 190ª Convenção Internacional do Trabalho, sobre assédio moral e acoso nas relações de trabalho. Para quem não sabe, agora já tem uma convenção internacional, firmada por 187 países, a nível de ter tido consenso, aprovada pela Assembleia Geral da OIT. Tema muito quente. Por quê? Porque foi aprovado em junho. Quem já tinha ouvido falar sobre isso? Tá vendo? Pós-graduação é para isso, cara. Expandir a mente, trazer ideias novas. Você vai saber se posicionar tanto no mercado, quanto no seu concurso, quanto fazer o seu TCC. Então, bibliografia nova. Estou dizendo, isso vai entrar no site, tem lá. Pode, vou dar uma olhada nessa convenção, beleza? Eu vou dar uma olhada nesses estudos da OIT gratuito, PDFzão gratuito, sobre como é que está o contrato formal de trabalho no mundo. Né? Então, Clóvis, nós já estamos militando por uma minoria. É uma grande parcela, né? Mas é pequena. Está decrescendo quantitativamente. Né? E quais as perspectivas? Quer dizer, o mundo que nós vimos era outro. Clóvis, lembra que fiz uma fala lá na UFC com o reitor, na época, lá no auditório da reitoria, no auditório Castelo Branco? Eu levava isso em 2017, apresentando o futuro do servidor público. E eu dizendo, olha, tal. Quando foi em 2018, em agosto, o Supremo aprovou o quê? Que seria constitucional a terceirização em atividade fim. Né? Então esse tipo de perspectiva, Clóvis, de novo,
tá faltando uma coisa aí, ó. Eu gosto quando o professor traz essas questões, mas quando ele bota o número, a lei, a Constituição, isso aqui é legal. O que tá falando, Clóvis? Eu estou falando do artigo 114, inciso 1 da Constituição. Porque para ter um contrato de trabalho tem que ter o tipo de a relação de trabalho. E lá no inciso 1 fala de trabalho. E trabalho é gênero, cujas espécies são o trabalho em emprego, por exemplo, o trabalho estatutário. Ambos têm contratos de trabalho com formalizações distintas. Um é comprovado pela carteira de trabalho, o outro é comprovado pela sua posse. Quando você entra, não é isso? Passou no concurso, tomou posse. Aí começa a ser subordinado, não é isso? Receber salário quando falta, não cumpre o sinalagma, tem o salário descontado, tem contribuição previdenciária, não vai ter o FGTS, que não se sabe até quando haverá o FGTS. Eu vi um servidor essa semana conversando comigo. Mas não tem FGTS não, né? Hã? Não tem, não é isso? Eu vi um servidor vindo conversar comigo. Por que ele não tem? Você é do direito também, né? Sou. Por que ele não tem? Como é seu nome? Edivan. Porque existia na CLT a estabilidade decenal, né? Então, o trabalhador que fosse empregado numa empresa até 10 anos, né? Aliás, passou de 10 anos, ele era detentor de estabilidade e só poderia ser despedido, que na privada, né, no contrato privado, demissão é o empregado que pede, despedido é o empregador que dá, ele se despede. No público, a lei coloca demissão é a punição, porque quando você quer sair, você pede exoneração, sem punição. Né? Então, eles criaram a lei do FGTS, que na época era opcional. Você queria o FGTS, que era esse depósito numa conta de 8%, não é isso? Numa conta vinculada para quando você saísse, ele garantisse o tempo de serviço para você não ficar desamparado. Criaram garantias sociais em troca da estabilidade. Então ele tinha estabilidade, trocou pelo FGTS. Num primeiro momento, e depois o governo impôs o FGTS para todo mundo. Será que essa nova reforma administrativa vai voltar o FGTS? Porque eu vou te dar que vai estar muito estabilizado. O problema, 10 anos e for demitido. o problema é até quando nós vamos ter concursos para esses cargos. Por quê? Porque a partir do momento que o Supremo permitiu a terceirização e atividade fim. Será que um dia nós vamos chegar a ter ministro terceirizado? Quem? Um ministro terceirizado? Não, aí não é. É interessante, muito boa a tua pergunta, porque eles falam de cargos meramente administrativos e cargos políticos, que representam o papel fim do Estado. Então, o papel fim do Estado, você tem no judiciário os ministros, né, e esses que são nomeados, é assim, todos os desembargadores, os que são de gestão, eles são nomeados, né? Ministros. E a nível de desembargador, eles são nomeados mais mediante promoção. Mas a promoção ainda tem que haver uma escolha, né? Política, porque eles são gestores. Eles é que vão gerir as férias dos juízes. Por isso que eu ia dizer, coloca o juiz na relação. O juiz é o bichão, é nada. Bota um juiz de começo de carreira, um dia faz uma audiência aqui, outro ali, ele não é promovido. Coloca uma vara péssima, ele não pode escolher, porque quem manda nele é o tribunal. Tem muitas coisas administrativas na relação dele de trabalho, sentido amplo. Né? Então ele está ali nessas dificuldades. Na hora que ele entra dentro do contrato, ele vê o tanto de força que ele perde. Quando ele olha na relação, é diferente do juiz com a caneta na mão para decidir para as pessoas, do juiz subordinado ao tribunal, quando é que ele vai tirar férias, não é isso? O tempo, onde ele vai trabalhar, o quantitativo de processo, se ele cumpre ou não cumpre as metas do
CNJ, se ele é punido, como é que ele é punido. Na hora que ele percebe isso, aí vem as questões. Então, o FGTS foi criado para isso. Uma substituição da estabilidade. No servidor não foi. O que pode acontecer, o que está acontecendo com o servidor já? Você viu que o Temer baixou um decreto que extinguia milhares de cargos públicos, não era isso? Milhares. Na televisão falou da Tilol, porque não tem mais máquina, mas vários desses milhares ainda eram cargos que existiam. Eles simplesmente extinguiu para terceirizar. Mas esse cara não era a parte que estava deixando não ultrapassado? Não é isso que eu estou dizendo? Uma parte, como eu falei do Datilol, sim. Mas uma grande parte eram cargos ativos. Foi uma nova substituição. Quando veio a súmula 331 do TST, então, Clóvis, como é que vai ficar a relação do estatutário no contrato de trabalho? Você tem contrato do privado e do público, porque trabalho é gênero